Adolescência, aqui quem fala é o professor Bruno de Matemática e agora a gente vai ver a aula 9, que é a segunda parte de trigonometria. E nessa aula a gente vai ver relação fundamental, lei dos senos, lei dos cossenos e radianos. A relação fundamental, ela tem esse nome porque ela é a única relação que existe entre seno e cosseno. O que significa isso? Que tendo o valor do seno de um ângulo, a gente consegue achar o valor do cosseno. Lei dos senos e lei dos cossenos é a aplicação de seno e cosseno para um triângulo qualquer. Na aula passada, na aula 8, que a gente fez a primeira parte de trigonometria, se você não viu o vídeo, volta lá na aula 8 que é importante e assiste o vídeo da aula 8, tá? Se você... a aplicação de seno e cosseno para qualquer triângulo é através da lei dos senos e lei dos cossenos. Só seno, cosseno e tangente a gente aplica no triângulo retângulo. Mas para a gente abranger todos os triângulos, a gente vai aplicar a lei dos senos e a lei dos cossenos. E radianos... porque às vezes os ângulos nos problemas não são dados só em graus. Radianos é uma outra unidade e assim você tem que saber como transformar graus para radianos e radianos para graus. Para começar, a gente vai falar da relação fundamental. Então, a relação fundamental ela vem do Teorema de Pitágoras, aquele teorema que todo mundo já conhece lá do ensino fundamental de novo. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A gente vai pegar essa equaçãozinha e a gente vai fazer uma divisão pela hipotenusa ao quadrado. Então pensa na equação do Teorema de Pitágoras. Se eu dividir tudo por hipotenusa ao quadrado, então vai ficar hipotenusa ao quadrado dividido por hipotenusa ao quadrado, cateto e cateto dividido por hipotenusa ao quadrado. Como o triângulo tem dois catetos, a gente pode falar que um desses catetos vai ser adjacente, outro desses catetos vai ser oposto. Então, aí em vez de chamar de cateto e cateto, eu vou chamar de CA de cateto adjacente e CO de cateto oposto. Então, se eu pegar a hipotenusa ao quadrado dividir pela hipotenusa ao quadrado, vai dar 1, porque a gente sabe que qualquer coisa dividido por ela mesma dá 1. Cateto adjacente ao quadrado dividido pela hipotenusa ao quadrado, cateto adjacente pela hipotenusa é cosseno, mas como os dois estão ao quadrado, vai ficar cosseno ao quadrado do ângulo θ. E cateto oposto ao quadrado dividido pela hipotenusa ao quadrado é igual a seno ao quadrado, porque cateto é o corri, né? Cateto oposto pela hipotenusa é seno. Trazendo para cá, então a gente tem que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é sempre igual a 1. E essa é a relação fundamental. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Ela é importante porque, de novo, é a única relação que a gente tem entre cosseno e seno. Se você sabe o cosseno, com essa formulinha a gente consegue descobrir o seno de qualquer ângulo, ok? E dado um triângulo qualquer aqui agora, peguei um triângulo, escrevi ele à mão livre, tá? ABC. Normalmente a gente denota o seguinte: como eu chamei esse vértice de vértice A, o lado oposto do vértice A a gente vai chamar de Azinho. Então sempre o lado oposto ao vértice a gente chama da mesma letra, só que minúscula. Então, por exemplo, se esse vértice é o vértice B, o lado oposto vai ser o lado Bzinho. E o vértice C, esse vai ser o lado oposto que a gente vai achar de lado Czinho. E aí a gente vai aplicar seno e cosseno nesse triângulo. Para começar, a gente vai aplicar a lei dos senos, tá? O que diz a lei dos senos para mim? Você vai pegar qualquer lado, ou seja, o lado A, por exemplo, dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, Azinho sobre seno de A é igual a Bzinho sobre o seno de Bzão, que é igual a Czinho sobre o seno de Czão. Então, cada lado pelo seno do ângulo oposto. Então, Azinho pelo seno do Azão, Bzinho pelo seno do Bzão, Czinho pelo seno do Czão, e isso aqui é proporcional, tá? Então, a gente vai trabalhar de novo com proporção. A gente nunca vai trabalhar com 3 igualdades, é sempre pegar 2 a 2. Tá? Então a gente trabalha com 2 a 2 e aí faz a multiplicação em cruz. Nas próximas lousas a gente vai fazer uma aplicação de um exercício para utilizar a lei dos senos, mas antes eu vou falar sobre a lei dos cossenos. Galera, então vamos aqui agora para a lei dos cossenos. Ó, a lousa aqui permaneceu ainda com a lei dos senos, mas aqui eu já só vou trazer para o triângulo do lado de cá para a gente falar da lei dos cossenos. A lei dos cossenos é o seguinte, ó. Lembra que letra minúscula a gente está falando dos lados, tá? Então eu vou selecionar um lado. A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Esse comecinho aqui, ó, parece muito Pitágoras. Então, para você lembrar como faz a fórmula da lei dos cossenos, lembra que o comecinho parece Pitágoras, ó. A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Menos 2BC, ou seja, menos 2 vezes cada um desses lados que está do lado de cada igualdade, vezes o cosseno do Azão. Esse ângulo aqui sempre tem que ser o oposto do lado que está sozinho aqui.
Tá? Então aqui eu vou montar mais duas formulinhas que dá pra gente fazer com a lei dos cossenos, mudando esse lado aqui. Então, por exemplo, se fosse b ao quadrado, certo? Se fosse você pegasse o b ao quadrado. B ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado. Olha lá, o comecinho parece Pitágoras. Menos 2 vezes cada um desses lados que está desse lado da igualdade, do lado direito da igualdade, 2ac, vezes o cosseno. Olha o lado que está sozinho lá, não é bzinho? Então é cosseno de bzão, tá? Vamos fazer com c agora, ó. Se fosse c ao quadrado. C ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado. Olha lá, o começo parece Pitágoras. Menos 2 vezes, ó, os dois lados que estão do lado direito aqui, ó, 2ab, vezes o cosseno de, ó, o czinho sozinho, cosseno de czão, certo? Ah, professor, mas como eu sei qual dos três que eu vou usar, qual das três leis? Tudo depende do ângulo que você tem. Se você tiver o ângulo A, você vai usar cosseno do A. Se você tiver o ângulo B, você vai usar a fórmula que tem o B. Se você tiver o ângulo C, você vai usar a fórmula que tem o ângulo C, tá? Então, na próxima lousa, a gente vai fazer agora uma aplicação da lei dos senos e da lei dos cossenos, beleza? Então, vamos lá, galera. Falando de lei dos senos e lei dos cossenos, surge uma grande dúvida, né? Qual é a maior dúvida? Quando usar a lei dos senos, quando usar a lei dos cossenos, né? Porque aí você pega um exercício, você vê que não é um triângulo retângulo, você acha que você tem que usar seno, cosseno, lei do seno, lei do cosseno, mas você não sabe o que usar. Então vamos lá, vou tentar tirar essa dúvida aí para você saber quando usar o quê. Então vamos supor que o exercício pede para você achar um lado. Se você tiver que achar um lado, o valor de um lado, para usar a lei dos senos, você vai precisar do quê? Já ter o valor de um lado e de dois ângulos. Se você tem o valor de um lado e de dois ângulos, você aplica a lei dos senos. Para aplicar a lei dos cossenos, você precisa ter dois lados e um ângulo. E aí você acha o terceiro lado, certo? Então essa é a diferença para achar um lado. Agora, se o exercício quer que você calcule o valor de um ângulo, para achar um ângulo, a lei dos senos, você tem que ter dois lados e um ângulo. E para utilizar a lei dos cossenos, você tem que ter os três lados. Então eu só consigo achar um ângulo tendo os três lados, tá? Então essa é a diferença de quando eu vou usar a lei dos senos, quando eu vou usar a lei dos cossenos. Reparem aqui que, ó, lei dos senos, lei dos cossenos, para achar lado e para achar ângulo, os dois é ter dois lados e ter um ângulo. Só que lembra, aqui é para achar lado, aqui é para achar ângulo. E aí você aplica um ou outro, tá? Então, lei dos cossenos tem dois lados e um ângulo, a lei dos cossenos para achar lado, tem dois lados e um ângulo, a lei dos senos para achar ângulo. Ok? Então vamos fazer um exercício aqui da UERJ para a gente ver como que aplica isso aí. Aparece aí no vídeo para vocês o exercício da UERJ. Ao coletar os dados para o estudo topográfico da margem de um lago a partir dos pontos A, B e T, um técnico determinou as medidas AT 32 metros, BT 13 metros e o ângulo ATB igual a 120 graus, representados no esquema abaixo. Calcule a distância em metros entre os pontos A e B, definidos pelo técnico nas margens desse lago. Então vamos aqui resolver esse exercício, ó. A gente tem a margem do lago, eu desenhei aqui mais ou menos o lago para vocês. A gente tem os pontos A, T, B, o ângulo de 120, 32 metros e 13 metros, como o exercício falou. E ele quer achar a distância de AB, então eu chamei ela de X. Então vamos lá, ele quer achar o valor de um lado. Então vamos olhar aqui, ó. Quero achar um lado. O que eu tenho já de valor? Eu tenho esses dois lados e um ângulo. Então, para achar o lado, dois lados e um ângulo, eu vou aplicar dois lados e um ângulo, vou aplicar a lei dos cossenos. Vamos aplicar a lei dos cossenos aqui agora. Qual é o ângulo que eu tenho? É o ângulo T. Então, lembra como a gente fez na lousa anterior? Ó, que esse lado é Tzinho, né? Então, isso aqui vai ser o Tzinho. Esse lado vai ser o Azinho, porque ele é o oposto do Azão. Esse lado vai ser o Bzinho, porque ele é o oposto do Bzão. Do jeito que a gente fez na lousa anterior. Então, T ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB vezes cosseno do Tzão. Certo? Tzinho ao quadrado é X ao quadrado. A ao quadrado, A é 13, então é 13 ao quadrado
mais 32 ao quadrado menos 2 vezes 32 vezes 13, ou ao contrário aqui, mas ainda bem que a multiplicação não tem, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E o cosseno do tesão é cosseno de 120. Tudo bem? Então a gente substituiu os valores aqui de A, B e do cosseno de tesão. Professor, mas você não falou sobre o cosseno de 120. Daqui na próxima lousa eu vou explicar uma relaçãozinha que tem o cosseno de 120 com o cosseno de 60, ok? Então, ó, x ao quadrado é igual a 13 ao quadrado, 169, mais 32 ao quadrado, 1024, menos 2 vezes 32 vezes 13 vezes o cosseno de 120 é menos meio. Tá? X ao quadrado é igual a 169 mais 1024 menos. Como aqui é tudo multiplicação e a gente tem que lembrar da ordem das operações. Primeiro tem que fazer a multiplicação, depois a soma e a subtração. Aqui eu posso dar uma canceladinha. Certo? Menos com menos, ó, vai ficar mais. Certo? Cuidado com os sinais aqui, menos com menos fica mais, porque isso aqui é tudo uma multiplicação. Então, menos com menos, mais. Aqui esses dois são positivos mesmo, então vai ficar mais. 32 vezes 13. 32 vezes 13. Vamos fazer a continha aqui. Vai ficar 6, 96, 32, 6, 11, 416. Certo? Então, x quadrado é igual a 169 mais 1024 mais 416. Então, x quadrado, se a gente somar tudo isso, vai dar 1609. Se x está ao quadrado, a gente vem e tira a raiz. X ao quadrado é igual, x, né? É igual a raiz de 1609. Então, x aqui vai dar aproximadamente 40, tá? Ah, professor, como você sabe que vai dar aproximadamente 40? Aí a gente tem que saber que a raiz de 1600 é 40. Então, como está 1609 e é uma questão dissertativa, não tem as alternativas, é só você pode aproximar. Então, raiz de 1609 é raiz de 1600 é 40, então é aproximadamente 40. Tá? Então, você viu que a gente aplica a lei dos cossenos, aqui tendo dois lados e um ângulo, querendo achar um lado, a gente aplica a lei dos cossenos e a gente acha esse lado. Certo? Agora a gente vai aplicar um exercício sobre lei dos senos. Considere o triângulo a seguir. Letra A, quanto mede o ângulo alfa. Letra B, quanto mede x. Então, primeiro, a letra A é bem tranquila, porque basta a gente fazer a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180. Então, para eu saber o valor de alfa, 75 mais 60 mais alfa tem que dar 180. Então, o alfa tem que ser 45 graus. Uma equaçãozinha tranquila, aqui está positivo, vem para cá negativo, vocês vão fazer a conta e vai chegar aqui alfa é 45 graus, tudo bem? A letra B, ele pede o valor de x, ele quer saber um valor do lado. E aqui, o que a gente tem? A gente tem o valor dos três ângulos, porque a gente achou alfa, e a gente tem o valor de um lado. Se você ver na lousa anterior, a gente falou que quando a gente tem dois ângulos em um lado, eu vou ter que aplicar, para achar um lado, eu vou ter que aplicar a lei dos senos. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Como ele não colocou no exercício aí as letras A, B e C, a gente vai colocar aqui A, B e C. Então, vamos colocar aqui é A, aqui é B, aqui é C. Então, isso aqui é Azinho, que é oposto ao Azão, e esse aqui é Czinho, que é oposto ao Czão. E vamos aplicar a lei dos senos aqui. Então, o que a lei dos senos me diz? Como eu tenho o Azinho e o Czinho, eu vou fazer A sobre seno de Azão é igual a Czinho sobre seno de Czão. Tá vendo? A gente usa 2 em 2. A gente pega duas frações daquela lei dos senos completa com as três frações. A gente sempre vai pegar de 2 em 2, tá? Não vai utilizar aquela igualdade tripla lá não, tá? Então, vamos lá. O valor de Azinho é 8.
sobre o seno de azão, que é o alfa, que a gente achou aqui o 45 graus. Então é seno de 45 graus. Igual, o valor de Czinho é o x, e o seno de Czão, o Czão é 60 graus, seno de 60. Ok? Então a gente colocou os valores ali, como a regra da proporção que a gente aprendeu algumas aulas anteriores, multiplicamos em cruz. Então vai ficar 8 vezes o seno de 60 é igual a x vezes o seno de 45. Certo? Multiplicação em cruz. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que a gente pega pela tabela. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Certo? E agora a gente vai trabalhar com a equação normal. A gente pode cancelar aqui a divisão por 2. Então ficou x raiz de 2 igual a 8 raiz de 3. Vou fazer aqui no cantinho. Então ficou x raiz de 2 é igual a 8 raiz de 3. Raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar x igual a 8 raiz de 3 dividido pela raiz de 2. A gente, quem não sabe, dá uma procuradinha sobre racionalização. Todos os números, quando a gente vai escrever os números que tem raiz e tem fração, a raiz nunca pode ficar no denominador, a gente não pode ter raiz no denominador. E para tirar essa raiz do denominador, a gente faz uma coisa que a gente chama de racionalização. Então, para quem não sabe como fazer, dá uma procuradinha na internet aí, no YouTube, como racionalizar, tá? Mas é bem simples, é só você multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz do denominador. Então, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 2. E aí o x vai ficar o quê? Raiz de 3 e raiz de 2 vai ficar 8 raiz de 6 dividido por raiz de 2. Raiz de 2 é raiz de 4, que é o próprio 2. Aí dá para simplificar 8 com 2, então o x é 4 raiz de 6. Tá? Então tem essas questõezinhas aí de racionalizar. Quem não sabe, dá uma procuradinha, ok? E a gente encerra aqui os exercícios de leitos, senos, leitos, cossenos. A próxima aula a gente vai falar só um pouquinho de radianos e dos ângulos de 120, 135, 150, que também tem a ver com 30, 45 e 60. Beleza? Então, galera, agora a gente vai aqui falar sobre radianos e seno cosseno dos ângulos entre 90 e 180, aqueles ângulos maiores, igual a gente utilizou 120 num dos exercícios que a gente já fez. Então, para falar de radianos é só uma unidade de medida dos ângulos, tá? Quem já está fazendo vestibular há algum tempo aí, ou quem também já viu na escola, viu falar de radianos. É meio chatinho, não é uma coisa muito agradável. Mas você pode fazer todos os exercícios em graus e chegar na hora de colocar a resposta, só transformar aquele número de graus para radianos, tá? Isso aí pode fazer tranquilo. Então, olha aqui. Basicamente, vou ensinar vocês a como transformar o número de graus para radianos e de radianos para graus. Como transformar o número de graus para radianos? De graus para radianos, a gente vai usar a nossa querida regra de 3. Mas para utilizar a regra de 3, eu preciso ter uma base dos radianos. E a base é o seguinte: 180 graus é π. Isso tem que gravar no coração de vocês. 180 graus é π. Π radianos. Tá? Se você sabe que 180 graus é π, você consegue fazer qualquer transformação de graus para radianos. Então vamos dar um exemplo aqui, como vou transformar 60 graus em radianos, professor? 180 graus é π, 60 graus é x. Multiplica em cruz, 180x é igual a 60π, 60π dividido por 180. Simplifica por 60, então π sobre 3 radianos. Pronto, 60 graus é π sobre 3 radianos. Só isso. Tá? E para transformar radianos para graus é mais fácil ainda. É só você pegar o π que está no radianos e trocar por 180. Exemplinho. Exemplo aqui, 3π sobre 4 radianos, 3 quartos de π. Você vai pegar o π, trocar por 180 e calcular. 3 vezes 180, 540. 540 dividido por 4, 135 graus e acabou. É só isso. E aí você consegue transformar de radianos para graus também, trabalha com o graus, quem gosta de trabalhar com o graus, faz toda a conta com graus, depois simplesmente volta para radianos. E aí resolve o exercício, se as alternativas estiverem em radianos. E dos ângulos entre 90 e 180. Igual eu utilizei no exercício anterior,
o cosseno de 120. E aí algumas pessoas devem ficar se perguntando, nossa, mas como que eu vou saber o cosseno de 120? Para os ângulos maiores que 90, os ângulos maiores que 90, você vai pensar, 120. Quanto falta para 180? Falta 60. Então, o seno e o cosseno de 120 é igual ao seno e cosseno de 60. Porém, tome cuidado. No cosseno, eu tenho que trocar o sinal. Então, o cosseno é negativo. Então, outro exemplo. Vamos supor que você pegue o ângulo de 150. 150, quanto falta para 180? Falta 30. Então, o seno de 150 é a mesma coisa que o seno de 30. Só que o cosseno de 150 é o mesmo cosseno de 30, só que negativo. É só isso. Então, para qualquer ângulo entre 90 e 180, você vê o quanto falta para 180 e ele vai ter o mesmo valor de seno e cosseno dos ângulos que a gente já conhece. Só que cuidado que o cosseno tem que ser negativo, tá? E é só isso, e aí você consegue resolver os exercícios que caem para vocês. Galera, não esqueçam de fazer os exercícios da plataforma. A próxima aula, a aula 10, vai ser o básico sobre matrizes, determinantes e sistemas lineares 2x2. Não deixem de assistir e aquele abraço, até mais.